Pessoal, boa noite. Bom, eu tô devendo para vocês um vídeo, falar com vocês com relação à questão dos trabalhos. Então, nós vamos agora dar alguns esclarecimentos aos senhores com relação aos trabalhos que Vossas Excelências têm que fazer, né? Então, as dúvidas estão em torno de quê? Então, em torno do trabalho do Tribunal do Júri, em torno das outras atividades que tem que ser feitas. Então, vamos lá, vamos entender o que é que vocês têm. Vamos lá. Aqui, eu postei para vocês as atividades com relação ao Tribunal do Júri. Novas atividades estão sendo postadas no Classroom. E aí, nessa atividade, tinha o Código de Processo Penal Acadêmico. Qual é a finalidade? É o regulamento do Tribunal do Júri. É dar orientação aos senhores de como funciona essa atividade. E aí, o despacho inicial referente ao processo envolvendo Antônio Conselheiro e ao processo envolvendo o Virgulino Lampião. E um modelozinho de petição que vocês deveriam montar. Então, vamos entender. O que é que vocês têm que fazer? Então, pessoal do Ministério Público e pessoal das respectivas defesas. Deixa eu abrir um aqui para a gente poder entender. Vamos pegar o do Virgulino aqui. Vamos lá. Aqui eu esqueci de mudar, você já sabe, né? Isso não tem nada a ver com finalidade do trabalho, mas também não muda em nada. Então, aqui eu tenho a síntese dos fatos, certo? Então, eu estou falando que a competência do Tribunal de Júri Acadêmico, no primeiro parágrafo. Aí depois eu começo a contar a história do Virgulino, com toda a história dele. Então, até vou seguindo desde o começo até a morte dele. E aí, aqui no final vem a seguinte questão, né? E esse é o objeto de discussão, esse é o ponto controverso daquilo que tem que se trabalhar. Virgulino Ferreira da Silva é um herói e revolucionário que promovia a justiça social ou um criminoso, líder de uma organização criminosa que matava e torturava? Pois bem, aqueles que fazem parte da defesa do Virgulino, eles terão que sustentar que o Virgulino promovia a justiça social, sendo, portanto, um herói. Já o Ministério Público, ele deve sustentar que não, que o Virgulino trata-se de um criminoso, um indivíduo que tinha, na verdade, uma organização criminosa. Então, aí eu passo a fundamentar aqui os elementos que fazem com que seja relevante essa discussão, né? Que é o confronto entre ética e moral, legalidade, direito e justiça. E passo a demonstrar duas linhas de tese. Então, veja bem, o Ministério Público ele vai seguir a tese de que o Virgulino trata de um criminoso, certo? E que deve ser lembrado na história como um vilão. Observe, senhores, esse trecho aqui, ele é uma orientação, ele é um norte para que os senhores construam as vossas teses, certo? É apenas algo para que os senhores tenham noção daquilo que devem seguir, qual caminho os senhores devem seguir, da mesma forma que a defesa. Então, olha, Lampião, rei do cangaço, sustentando que o mesmo é um verdadeiro revolucionário, o qual lutar por justiça e paz social. Gente, nesse caso aqui também,
a linha, o direcionamento é esse. Agora, os senhores não precisam sustentar com as mesmas palavras a tese de vocês. Então, observe, o que vocês vão fazer a partir de agora? No primeiro momento, ó, sustentar, certo? Em juízo, argumentos iniciais. Então, olha só, recebido o pedido de abertura do procedimento judicial para o julgamento do conflito de interesse acima descrito, termino que ambas as partes, no prazo de 7 dias, apresentem suas declarações iniciais. O que eu quero dessas declarações iniciais, senhores? Olha só, vocês vão trazer alguns fundamentos, então vocês vão pesquisar o porquê que o virgulino deve ser considerado um herói. Então, a história, porque tudo que ele ganhava, ele dividia com as pessoas menos favorecidas. Tudo que ele ganhava, na verdade, ele queria era fazer justiça, ele queria era igualdade social. Então, vocês vão aí buscar os mais diversos argumentos, tá? Argumentos históricos, argumentos religiosos. Vocês podem utilizar todos os tipos de argumentos. Lembrando, gente, que no plenário do Tribunal do Júri, que é o que vocês vão fazer, existe algo que é a plenitude de defesa. Então, vocês podem utilizar todo e qualquer argumento no sentido de tentar convencer as pessoas de que o virgulino foi um herói ou que o virgulino foi um vilão. Então, veja bem, isso aqui vocês vão construir dentro daquele modelinho que eu encaminhei para vocês. Vamos trabalhar um pouquinho aquele modelinho. Muita gente com dúvida nele também. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O modelo está aqui. Então, muito bem, senhores. Olha só, nome do processo. Vocês têm lá o nome do réu. Fulano de tal. Quem que é fulano de tal? São os membros do grupo que vão figurar como advogado ou como promotor. Então, o João, a Maria e o Pedro. Certo? Representantes do Ministério Público Acadêmico. Ou então, a Chiquinha, o Tarcísio e o Manguba. Representantes da Defensoria Geral Acadêmica. Certo? Olha só. Nas petições, na vida real, você só indica lá o Ministério Público. Não precisa indicar o nome do representante do Ministério Público. Aqui eu quero que vocês coloquem somente para poder me ajudar. Então, vocês vão identificar quem são os alunos. Veja bem, no caso da Advocacia Geral da Acadêmica, olha só, no caso da Advocacia Geral Acadêmica, vocês vão colocar aqui, ó, virgulino, vírgula, representado neste ato, fulano de tal, representado neste ato pela Procuradoria, a pessoa de fulano de tal, vem respeitosamente a presença de juiz nos termos da forma legal. Certo? Então, vocês, representantes da Advocacia Geral Acadêmica, vocês estão representando a pessoa do virgulino ou a pessoa do Antônio Conselheiro. Então, aqui é só um cabeçalhozinho, gente, da petição, tá? Então, fulano de tal, representado pela Defensoria Geral Acadêmica. Ou o Ministério Público, representado nesse ato por seus procuradores, fulano de tal, Beltrano, vem respeitosamente à presença deste juízo. Certo? Aí colocar o número do processo, que é aquele número que eu coloquei lá naquela petição inicialzinha que eu fiz lá. Onde figura como réu? Quem que é o réu no processo? O réu do processo de vocês. Muito bem. Segundo consta nos autos do senhor. Aqui, vocês vão pegar
e fazer um breve despacho, desculpe, vocês vão fazer um breve relatório daquilo que eu já escrevi. Então, segundo consta nos autos, o senhor, vamos supor, Virgulino. Aí tem aquela parte da história que eu contei, toda a história dele. Então, vocês vão fazer uma síntese daquilo e colocar aqui. Colocando os pontos que vocês acham mais interessantes para a tese de vocês. E aí vocês vão falar que ele está sendo julgado, por que ele está sendo julgado, e aí vem. Constando exposto, o Ministério Público Acadêmico, a Advocacia Geral Acadêmica, passa a expor fundamentos pelos quais o senhor tal deverá ser julgado como herói ou como vilão. Então, aqui vocês vão passar a expor esses motivos. Veja bem, senhores, nesse momento, o mais importante não é a questão da forma. Então, vocês não precisam se preocupar tanto, será que eu vou acertar a forma da petição? Mesmo porque formato de petição, esse tipo de situação, vocês só vão ser cobrados lá na frente. O mais importante de tudo, nesse momento aqui, é o seguinte, é que vocês exponham os argumentos. Então, o mais importante de tudo é essa parte aqui, ó. Apresentar os argumentos iniciais. Então, quais são os argumentos pelos quais o Virgulino ou o Antônio Conselheiro deverá ser considerado como vilão ou como herói, certo? E aí, por todos os motivos, requer seja o réu julgado como culpado, como inocente, de acordo com aquilo que vocês vão defender, de acordo com o lado que vocês estão, né? Olha só, nome dos advogados do grupo. Então, aqueles que foram escolhidos como advogados para o grupo, certo? Vai figurar o nome deles aqui. Os demais membros do grupo, vocês coloquem aqui embaixo. Isso aqui só é para eu identificar quem vai fazer o que posteriormente. Tá certo? Desculpa, pessoal. Tem uma outra questão. O pessoal do grupo do Antônio Conselheiro, eles me perguntaram se tem que falar que se ele é louco ou não. Isso aqui, que consta lá, a questão das perturbações mentais, é só algo que foi sustentado também para poder, de alguma forma, ajudá-los a construir a tese, tá? Vocês não fiquem vinculados ao que eu coloquei aqui. O importante é que vocês construam a tese de vocês no sentido de demonstrar que ele foi um herói ou que ele foi um vilão, que ele deve ser absolvido ou que ele deve ser condenado pela história. Tá bom, gente? Então, esses aqui são os elementos com relação a essa parte do trabalho do Tribunal do Júri, tá? Eu vou conceder para vocês um prazo adicional e até sexta-feira, tá? Eu tinha colocado até quinta, vocês podem me enviar até na sexta-feira essa petição aqui. Por favor, gente, evitem de ter encontros pessoais, né? Então, tentem negociar isso pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelas redes sociais.